Olá a todos vocês do canal Filosofia em Ação, a todos inscritos no canal, nosso grande abraço. E a você que não é inscrito, eu peço que você se inscreva, nos ajude nos vídeos de filosofia, no projeto das profissões e também nos projetos sociais. Vem comigo você aí do canal. Hoje nós estamos aqui com Oliveira Lima, repórter esportivo, que trabalha na Rádio Minas, no sistema MPA de comunicação, um grande profissional na sua área e que eu, pessoalmente, o admiro demais pelo seu trabalho. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no canal esse grande profissional. Então, seja bem-vindo aí, Oliveira Lima, ao canal Filosofia em Ação. Ô, professor, um abraço, prazer estar com vocês aqui e obrigado pelo convite. Tá? Estou à disposição e respondo qualquer tipo de pergunta sem nenhum senão. O que quiser saber, eu respondo tranquilamente, sem censura. Tá bom, Lima. Eu queria, assim, com alegria eu falo com você e hoje, assim, de uma forma bem bacana, eu te admiro pela sua paixão pela profissão, que eu vejo você falar isso, e eu admiro muito a pessoa que gosta do que faz, e faz bem feito. Então, eu admiro demais. E tem uma frase que está lá no... Aconteceu essa questão jornalística do rádio, que nós estamos falando aí, de ser um repórter esportivo na sua vida. Como que aconteceu isso? Há quantos anos atrás? No rádio eu entrei há 42 anos atrás. Eu entrei com 20 anos de idade lá em Bom Despacho. Semana que vem eu completo 62 anos, então tenho 42 anos de rádio. Aconteceu assim, eu ouvia rádio, criança, eu ouvia rádio com a minha mãe, no rádio Fran, eu tenho lá em casa o rádio, um rádio AM PL500 da Fran. Fran fabrica filtro de automóvel, fabrica tudo, fabrica rádio também. Rádio funciona até hoje, rádio de madeira quadrada, que minha mãe ouvia a Rádio Nacional de São Paulo, que era a Rádio Globo São Paulo. E ela ouvia à noite as duplas sertanejas, o dupla caipira, cantavam ao vivo, ao vivo. Eu lembro de Caçula e Marinheiro, tinha o Carreiro Padim, Zilizalo, um monte de duplas. Eu era apaixonado por essas duplas sertanejas. Mas eu ouvia rádio. A minha mãe ouvia rádio sertanejo, e no dia que tinha jogo, ela não ouvia, porque a Rádio Nacional fazia jogo, Rádio Tupi de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, depois a Nacional virou Rádio Globo. Então, quando não tinha transmissão de futebol, geralmente nas quartas-feiras, ela não ouvia, porque as rádios transmitiam futebol. E eu ouvia futebol pelo rádio. Então, por exemplo, assim, meu primeiro time é o Palmeiras. Eu sou palmeirense, vascaíno e cruzeirense. Mas hoje é só por admiração. A partir do momento que eu fui trabalhar com rádio profissional, há 42 anos atrás, acabou o torcedor. Eu coloquei isso na minha cabeça quando eu tinha 20 anos de idade. Não tem mais torcedor. O profissional de rádio não torce. Ele admira um time, se perder ou ganhar, para ele tanto faz, tanto fez. E a obrigação de admirar até o seu principal adversário, o seu time, se ele for bom. Você tem que falar do time que é bom, não interessa que time seja. E tem que falar que o time é ruim, mesmo que o time seja o seu time. Senão você não é profissional mais. Eu cansei de ver radialista velho que morreu torcendo por um time sem conseguir enxergar o opositor dele. Sei até hoje, o cara que é tão atleticano cruzeirense só enxerga o time dele, não tem que enxergar tudo. Tem muitos ainda, viu? Então, em 1977, eu fui profissional em 79, 2 anos antes, eu, como torcedor do Cruzeiro, assisti ao vivo no Mineirão, que eu sempre fui estádio, antes de ser radialista, eu ia muito para o estádio. Em 77, o Atlético formou aquele time do vice-campeão brasileiro, perdeu a final para o São Paulo, João Leite, Alves, Reinaldo,
era o Ziza, não era o Éder, Danival, meio campista, Pedrilha, era um baita de um time, melhor time que eu vi na minha vida, que eu vi assim. Então, eu, como cruzeirense, fui ao Mineirão todos os jogos do Atlético em 77. Todos. Era muito fácil, eu saía de Bom Despacho, pegava o ônibus 15 para 6, Bom Despacho, chegava 8h30 na rodoviária. E ali você pegava o ônibus coletivo, 15 para 9, você está dentro do Mineirão. E quando acabava o jogo era 8h30. 8h30, eu chegava lá antes, 15 para 6, 15 para as 8, 15 para... Era 2 horas de viagem, porque não tinha stand de carro. Então, 15 minutos antes, 8h15 eu estava no Mineirão, vi o jogo acabava 10h30, 10h20, aí eu pegava um ônibus, chegava no máximo 11 horas na rodoviária, e pegava um ônibus que ia para Patos de Minas, 11h30, descia no Trevo de Bom Despacho, por volta de 1h30, 2 horas da manhã, não tinha posto de gasolina, não existia muito táxi, eram raros táxis, e os táxis fechavam meia-noite. Eu ia a pé do Trevo de Bom Despacho até na minha casa, 4,5 km de madrugada. E não tinha nada. Ia a pé. Chegava, eu sempre andei muitos. E chegava lá, tipo, digamos, 3 horas da manhã, levantava às 6 e ia trabalhar. Todo meio de semana era assim. Domingo era mais fácil. Então, assisti todos os jogos do Atlético em 77, sendo cruzeirense. Porque tinha do Atlético que era maravilhoso, comandado pelo grande Reinaldo, né? Danival, Marcelo Oliveira. O Éder foi depois, era o Ziza, ponta esquerda. Toninho Cerezo, a gente ficava Cerezo, Reinaldo, Cerezo e Danival, um time que me encantou. Eu assisti todos os jogos sendo cruzeirense, porque antes de ser cruzeirense, eu sou apaixonado pelo futebol. Não interessa qual time está jogando bem. Se é o meu ou o outro, não importa. Eu quero ver bom jogo. Então, já tinha uma ideia assim, que eu era apaixonado por futebol. Torcedor, para mim, eu nunca fui torcedor na vida, porque eu fui capaz de assistir os jogos do Atlético sendo cruzeirense. Em 1969, eu tinha 10 anos de idade. Eu fui com meu tio, que era criança ainda, assistir Atlético e Santos para ver o Pelé jogar. O Pelé gastou 6 jogos para fazer o milésimo gol e estava na pior fase da vida dele quando ele fez o milésimo gol. Não estava jogando nada, o Santos está muito ruim, e pior ainda. Ele gastou 6 jogos para fazer um gol. E jogou contra o Atlético. Eu fui ver Atlético e Santos com 10 anos de idade, foi em novembro, no Mineirão, para ver o Pelé jogar. Que time, aquele negão, atleta espetacular, camisa, calção, camisa comprida, meia branca, tudo branco, aquele contraste do negro com branco, o uniforme do Santos. O Pelé jogou muito mal aquele jogo, Galo ganhou de 2-1. Foi o tio, meu tio me levou, meu tio padrinho, chamava Itamar, está vivo até hoje, era atleticano, mas o Pelé jogou nada não, que decepção, eu disse, não, mas hoje jogou bem, vai jogar bem daqui uns dias. Eu vi ele. Então, eu trabalhava num bar do meu tio, de 13 anos até 19 anos, no bar do meu tio. E eu ouvia domingo a domingo. Eu via no rádio sempre, com botões dourados, escutava jogo do Rio de Janeiro, lá também. Aí virei vascaíno. Escutava jogo também da Rádio Guarani, na onda curta. E fui ver um Cruzeiro, isso foi em 66, eu era menino, tinha 7 anos de idade, eu vi o Cruzeiro no replay da TV Itacolomi. O Cruzeiro foi campeão da Taça Brasil 66, os jogos eram na quarta-feira à noite, passava a reprise, o tape, na TV Itacolomi, canal 4 de Belo Horizonte, depois virou TV Alterosa, no outro dia, 2 horas da tarde, na TV preta e branca. E vi o Cruzeiro jogar contra o Náutico nas quartas de final. O Cruzeiro fez 4-1. E fiquei encantado com o Tostão de São Paulo e companhia. Falei, esse time aqui, vou torcer para ele, é muito bom. E fiquei Cruzeiro por causa daquele time. Bom, aí eu fui estudar e fui trabalhar no bar do meu tio e formei em contabilidade, no Colégio Vieira, em Bom Despacho.
e fui trabalhar no escritório de contabilidade do senhor Dovelino Alves de Azevedo. E isso eu já tinha 19 anos de idade. Deixei o bar e fui trabalhar em contabilidade no escritório do Dovelino. Aí a coincidência, eu já ouvia rádio demais da conta. O escritório é ainda hoje ao lado da radiodifusora, porque o Dovelino é dono do escritório de contabilidade e dono da radiodifusora. Então, eu trabalhava numa sala, na outra sala tinha a cozinha e o estúdio da radiodifusora, que era a única rádio de bom despacho. E eu ouvi os caras lá da radiodifusora falar de futebol. Eu era apaixonado por rádio e entendia muito futebol, mais do que os caras que estavam lá. Sabia mais que eles tudo. E eu trabalhava no escritório de contabilidade e teve um dia que, teve um dia em que o repórter esportivo foi e eu ouvia a difusora. Mas eu não ouvia a difusora de Bom Despacho, eu ouvia a Rádio Belo Horizonte. Um dia eu fui ouvir a difusora de Bom Despacho, falei, gente, eu sou melhor que esses caras aqui, ué. Porque o cara não tinha culpa nenhuma, o narrador é muito bom, o comentarista, mais ou menos o repórter, fazia o programa musical, diz que jockey lá, estava lá quebrando galho, era o profissional da área, que era o Califa, Nair Califa, o nome dele. Aí eu falei, eu sou melhor que o Califa. O Califa é muito bom, comunicador de música, mas de futebol não. Mas não tinha outro. Aí falei com o diretor do esporte, escuta aqui, eu trabalho aqui no escritório e eu faço melhor que o Califa. Falei, então tá bom. Você vai, então, quarta-feira que vem com a gente para o Mineirão. Fazer um jogo Mineirão, então. Já que você entende futebol, então eu entendia mesmo. Isso foi no domingo, dia 2 de dezembro de 1979. Eu já tinha completado 20 anos. E aí eu fui lá e trabalhei para a difusora. No outro dia, o que choveu de carta, que não tinha e-mail, era carta, gente ligando para a rádio. Onde é que vocês arrumaram esse repórter? Ele é bom pra caramba. Ele é muito bom. Aí o pessoal falou, não, veio do Rio de Janeiro. O difusor contratou um cara do Rio de Janeiro, que ninguém me conhecia lá, como, né? E foi um sucesso total. E aí eu passei a fazer, porque a gente tem uma referência, eu vou fazer igual faz o repórter tal. A referência foi Denis Menezes, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, que eu ouvi muito Rádio Globo. Então, eu fazia igual ele, né? E aí começou. Aí depois eu fui fazer esporte na rádio e contabilidade. Passou um tempo para trás, larguei contabilidade e fui fazer só futebol. Então, foram 2 anos sendo contabilista e repórter. E 40 anos só de repórter, mas total 42. Depois o pessoal descobriu, não, o Ismar mora aqui, meu nome é Ismar José de Oliveira, Lima é meu apelido, colocado aqui em Divinópolis. Não, o cara mora aqui no Matadouro, pô. O cara aqui da Praça Confidência. É só futebol pra caramba. E ali começou. E eu trabalhei 15 anos em Bom Despacho, fazendo transmissão do Mineirão e futebol amador. E em 94 eu vim para cá, para Divinópolis, em 1º de agosto de 94. E estou até hoje. Só quando eu cheguei aqui, eu mudei o estilo, porque a Rádio Minas adotou um estilo assim, um estilo de transmissão tipo Rádio Globo de São Paulo. Aí eu larguei o estilo carioca e virei o estilo paulista, pela questão do Mineirinho, que é o diretor de esportes aqui. E aí referência passou a ser o Osmar Garrafa, da Rádio Globo de São Paulo. E estou até hoje. E só vou largar a rádio se estiver deitado dentro de um caixão para debaixo da terra. Então foi questão assim de ouvir a difusão. Esse cara faz melhor do que ele. E fiz mesmo. Foi um sucesso danado lá. A difusão contratou um repórter que é bom pra caramba, o cara é bom e tal. Aí o pessoal brincou, não, Rio de Janeiro, não, é daqui mesmo. Rua do Matador, Bom Despacho. E começou aí. Eu falo isso também, Lima. Eu falo assim, enquanto eu tiver condição de trabalhar com as minhas aulas, eu quero trabalhar. Faço questão disso. Mesmo aposentado, eu quero trabalhar. E é bacana isso. Você faz, acima de tudo, o salário é importante, mas a gente vê que você faz por amor mesmo a sua profissão. Eu já sou aposentado tem uns
Tem 8 anos que eu sou aposentado, até esqueci, nunca fiquei nem um dia aposentado. Aposentei e segui trabalhando. E nem falei para o dono da rádio que eu aposentei também. Não, ele nem sabe que eu sou aposentado. Ele nem sabe. É bom que recebe 2 salários, pelo menos, né? Tem essa vantagem. Oliveira Lima, qual profissional foi espelho na sua profissão e te influenciou a ser o profissional que você é hoje? Tem algum nome que você gostaria de colocar? É assim, a referência técnica de repórter, eu quero ser igual a esse cara. A referência técnica foi no começo do Deni Menezes. Antes, lá em Buenos Aires, durante 15 anos, o Deni Menezes era repórter da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, um estilo mais lento. É ele. A segunda referência atual é o Osmar Garrafa, desde 94. Hoje está na TV Gazeta de São Paulo. A Rádio Globo fechou, né? Então, é Deni Menezes no começo da carreira, durante 15 anos, depois, durante 26 anos, é o Osmar Garrafa, da Rádio Globo São Paulo. Mora em São Paulo hoje. A referência esses dois são referências técnicas, você fazer locução igual a eles. E faça até hoje igual aos Osmar Garrafa, referência. Vou dizer para você uma coisa, o Rádio São Paulo dos anos 90 foi o melhor rádio de toda a história do Rádio Esportivo do Brasil, é a Rádio Globo São Paulo dos anos 90, 10 anos, de 90 até 2000. Depois o pessoal saiu, a rádio até fechou. Igual eram o Luiz Alberto Demúcio, Luiz Alberto na TV Globo, era Paulo Roberto Martins, da TV Bandeirantes, era vários locutores. E tinha os repórteres, dentre eles o Osmar Garrafa. Então, é referência lá. A referência assim, de paixão pelo rádio e pela fala, ela é mais ou menos assim. O dia que eu vi Luiz Mendes já faleceu, foi comentarista da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ele já estava beirando 90 anos de idade, e a gente foi fazer uma semifinal em 93, 94, para a Rádio Minas, Atlético e Corinthians, lá no Morumbi. Hoje, você chega no estádio, tem o espaço enorme de imprensa, por conta da modernidade dos estádios, né? Naquela época, não. Cada rádio, a sala local, tinha a sua cabine, e rádio visitante era colocado em qualquer lugar. Então, o Morumbi é muito grande. E a gente teve que narrar o jogo, Atlético e Corinthians, até perder o jogo. No primeiro andar do Morumbi, naquelas cadeiras de madeira do Morumbi, atrás do gol. Você mal conseguia chegar ao outro gol. E o pessoal das áreas interior estava reclamando. Gente, mas estou chegando nada, é um absurdo isso aqui, tal. Eu olho para trás e vejo atrás. Eu não gosto de reclamar de nada também, não. Gente, tudo bem, dá para ver. Ele está aqui para narrar, acabou. É que não tem conversa. Não adianta ficar criando casos. Vamos lá, né? E atrás de mim estava o Luiz Mendes. Estava Zé Carlos Araújo e Luiz Mendes. Eu olhei para trás, parece o Luiz Mendes, que narrou 300 Copas do Mundo. Luiz Mendes foi locutor da Copa de 1950, que o Brasil perdeu aqui. Ele está ali falando tranquilamente, sem reclamar. Mas por que eu vou reclamar? Ele já é aposentado, já está com 13 anos de idade, nacionalmente conhecido, não está reclamando de nada. Eu não posso reclamar de nada também. E virei e falei para os caras que estavam reclamando, Rádio Brasil inteiro reclamando da posição que estava em transmissão. E esperei o Luiz Mendes tirar o fone para ele ouvir o que eu ia falar. Falei, gente, espera aqui. Nós estamos reclamando de quê? Nós estamos vendo o campo, dá para saber lá na ponta quem é o cara, dá para ver o gol. Reclamar de quê, gente? Olha aqui, está aqui o Luiz Mendes, tem 70 anos de rádio, o radialista mais velho do Brasil está aqui como comentarista. Ele não está reclamando de nada, por que ele vai reclamar? Luiz Mendes levantou, bateu palma. Falou, moça, eu não sei, eu tinha 35 anos, uma coisa assim. Bateu palma para mim e disse, olha, eu não te conheço, eu não sei quem é você, mas você é um profissional. Não falou mais nada. Tá bom. Então, não vou reclamar, não. Vamos tocar o barco. Tem uma referência de paixão pelo trabalho,
Referência técnica, Osmar Garrafa. Referência, o Garrafa está vivo ainda. O Luiz Mendes já faleceu. A referência, assim, de paixão pelo trabalho é Luiz Mendes. Ele, aos 90 anos de idade, não reclamou e trabalhou perfeitamente. Não falou hora nenhuma que estava mal colocado, tinha oposição ruim, não falou nada. Então, a referência é ele. Não tem conversa. Ô Lima, a quarta pergunta aqui seria, acho que você respondeu quase tudo aí. Como é trabalhar no jornalismo esportivo? Você se sente realizado nessa área? Quais as grandes dificuldades que você vê nessa área? O que fazer para mudar esse quadro? Dificuldades você já mostrou aí, né? Tem jogos que é uma maravilha de trabalhar, tem jogos que é difícil de trabalhar. Quer completar mais alguma coisa sobre essas questões? A questão, assim, a dificuldade, ela não existe. Não pode existir. Não tem dificuldade. Não tem moleza, não. Mas as adversidades, você vai trabalhar de acordo com a música que está tocando. Não tem saída. A Rádio Minas, por exemplo, ela tem uma internet muito boa dentro do Mineirão e dentro do Independência. Pronto. Você chega lá, ligou, a internet está boa, beleza. O dia que ela estiver ruim, e tem dia que ela está ruim, pode estar ruim, você tem outros recursos. Você tem uns 4G, você tem internet do estádio, você tem internet do seu celular, você se vira para transmitir. Então, a dificuldade não existe. Então, porque você tem meios de transmitir. Se tiver um único meio que você transmitiu, é isso. Então, não pode ter dificuldade. Tem adversidades que você tem que superar, mas isso faz parte. Eu já fiz jogo, eu fiz 2 jogos da minha vida com a baita dor de barriga, daquela de você evacuar o jogo inteiro. Eu vou citar. Foi lá em Cariacica, em 1995, você jogou com o Flamengo, uma vaga para semifinal do Brasileirão. O jogo foi em Cariacica, 40 graus de temperatura. E o estádio Kleber Andrade estava, agora está concluído, mas estava em obras, um calor imenso. A gente almoçou e me deu uma diarreia brava. Aí eu juntei 200 metros, que não existia o sem fio na época, também não falo em qualquer lugar, 200 metros de cabo de microfone e puxei da posição para o vestiário do Cruzeiro, atrás do gol, mas uma distância absurda. Hoje não, mas naquela época era muito longe, porque era um vestiário improvisado. E entrei no vestiário, no banheiro do Cruzeiro. Falei com ele assim, eu estou passando mal, só puxa o seu carro lá para o vestiário à direita e fecha lá. E lá, eu dei sorte que tinha a porta frontal ao campo, mas muito longe, mas dá para ver o jogo. Eu abri a porta do banheiro e reportei o jogo com as 2 portas abertas. Atrás do gol, assim, uns 100 metros atrás do gol. O jogo inteiro. A outra situação foi o Uberlândia. O Guarani Uberlândia, até uns 15, 20 anos, também. E lá também, o setor da cabine, no final da cabine, o Parque Saber é muito alto, é o banheiro. E o banheiro tem uma janelinha que você vê o campo. E aí eu estava com sem fio, levei o sem fio para o banheiro e transmiti do banheiro. Detalhe, professor, o tempo inteiro esse dojo com as calças riadas, porque a diarreia foi brava. Foi brava. Isso acontece. Eu trabalhei com dor de cabeça, dente doendo, passando mal, com diarreia. Tudo você possa imaginar. Febre. Mas não tem adversidade. Mas o trabalho saiu, né? Porque eu ficaria muito triste se eu não conseguisse, não, eu fui para o hospital. Eu ficaria triste, não, eu vou ficar aqui, vou fazer, ué. Vou trabalhar com qualquer adversidade. Então, não tem adversidade. As dificuldades, hoje pode dar tudo certo, amanhã pode dar tudo errado, mas eu nunca perdi transmissão na minha vida. Devo ter feito mais de 6.000 transmissões, nunca perdi uma transmissão. De uma maneira ou outra, o trabalho saiu. Isso porque o cara gosta do trabalho e não tem diversidade. Vai embora, toca o barco. Quando a gente tem dom para o trabalho, gosta do trabalho, nós conseguimos vencer todos os obstáculos, com certeza. Oliveira, como você vê a relação das mídias sociais com o jornalismo esportivo atual? E o dia em que você foi notícia no Brasil
inteiro no episódio com o técnico Mano Menezes. Né? Foram alguns episódios, né, com ele. Foram vários com ele. O seu amigo Mano Menezes. Acho que ele está na Ásia hoje, tá ganhando dinheiro para danar lá na Ásia. Bom, a mídia social, a rede social hoje, eu acho que a maior mídia do mundo é a rede social, né? Então, eu faço uma coisa assim, ela é para o bem e para o mal. Ela é construtiva, ela é destrutiva também. Isso. Então, quando todo mundo tem voz, aí eu não ligo muito quando falam bem e não dou bola quando falam mal também, não. Só que, quando fala bem, eu posso até ver, mas sem deixar isso entrar na gente, porque senão você não vai viver de elogios. E quando a crítica, aí eu presto atenção. Se a crítica tem fundamento, eu vou prestar atenção. Se não tem, deixo de lado, porque cada pessoa tem o direito de falar o que quiser da vida. E quando a pessoa até te ofende, não ligo, não. Você assim, não ligo, porque você vai ter que mover 1000 processos contra os outros. Então, deixa o cara para lá, falar o que ele quiser e pronto, e toca o barco. Deixa até a autocrítica dele e pronto, né? Infelizmente, tem mais elogio que crítica, mas aí o elogio é muito perigoso também, né? Você pode achar que é o melhor do mundo e não evoluir mais, esquecer que tem que evoluir, né? Senão fica só elogio, sou bom. Você não ganha nada com isso. Alguém falar que você é bom, não serve para muita coisa, não. Mas falar que você é deficiente em algumas situações é bom. Você vai e corrige, né? Você evolui. Então, mas quando a crítica ela é construtiva, eu acho legal. Quando elogia muito elogio demais, eu fico com medo. Fico, opa, eu não sou... Longe de ser tudo isso, tem muitos defeitos. A questão do Mano Menezes, o Mano Menezes foi o cara mais inteligente que eu vi na minha vida. O Mano foi muito inteligente. O Mano ganhou uma Copa do Brasil, a última Copa do Brasil que ele ganhou, em cima do Corinthians de 2018, diante de uma questão comigo. Porque o Mano é muito esperto. Quando eu falei assim, Mano, o Cruzeiro acaba de ser eliminado da Libertadores, agora é obrigado a ganhar a Copa do Brasil para salvar a temporada. Ele ficou bravo. Depois ele usou isso. Tanto que ele me contou isso lá em São Paulo. Eu usei a sua pergunta no grupo do Cruzeiro, que a gente era obrigado a ganhar, a gente perdia toda a temporada. Aqui se viu como estímulo. O Mano é um camarada assim, muito inteligente. Acontece assim, por que deu aquela repercussão? A pergunta foi muito simples, ele até falou que ele esperava a pergunta, eu sou limpo, alguém te perguntar. A resposta do camarada é que faz a coisa repercutir. Se ele responde do nada, isso é nada. A pergunta era simples, não tem pergunta assim espetacular. Pergunta é normal, alguém tem que perguntar uma coisa. O negócio é a resposta. Se o cara responde repercutido, aí vai. Então, daquele dia, alguém te perguntar se foi sujo ou limpo a vitória. A resposta dele é que deu repercussão, quando ele falou que, eu conheço a aldeia, aqui tem repórter, um time do outro. Foi a vitória contra o Tricordiano, né? 2-1. O Atlético ganhou uma semana antes com um gol ilegal do Fred. Eu falei, não, nós ganhamos aqui. O Atlético ganhou no sábado o gol legal do Fred. No domingo já jogou e ele falou assim, olha, nós ganhamos aqui limpinho, né, tal. No domingo seguinte, o Cruzeiro ganhou com a falha de arbitragem do Atlético Tricordiano. O Cruzeiro era para perder o jogo. O gol do Cruzeiro estava impedido, teve um pênalti do Cruzeiro que eles não deu. Então ele falou, isso aqui é aldeia, a gente sabe como é que é 2 times da cidade e tal. Ensinou que eu fosse atleticano. E depois alguém falou, não é atleticano, é da nossa aldeia. Aí, a imprensa nacional nem teve... A imprensa nacional, não sei se ela não quis averiguar, o cara é cruzeiro atleticano. Não, ela deixou como fosse atleticano. Porque ele atingiu a imprensa nacional, né? Porque a crítica dele foi que assim, vocês torcem para um time e tal, aqui foi para a imprensa nacional. E repercutiu muito, mas muito. Foi uma repercussão do lado negativo, que foi uma crítica a Mano Menezes. Mas tiveram outras perguntas do Mano Menezes muito interessantes do lado positivo. Repercutiram muito também, que foi a questão de que eu perguntei
se o Fábio merecia estar na seleção ou não. O Fábio fez uma partidaça pelo Cruzeiro. Eu perguntei, você é treinador do Fábio? Você não acha que deveria ser convocado, não? Você pergunta lá para o senhor Adenobá, que é o Tite. Aí eu não deixei a coisa. Não, mas escuta aqui, mas se você fosse treinador, eu não sei, mas se você fosse treinador da seleção, o senhor convocaria? Eu não posso falar. Tá, mas se você, como treinador do Cruzeiro, acha que deve estar na seleção? Ah, papai, mas você, como amante do futebol, o cara pegou tudo. Aí ele foi entendendo aquilo, que foi uma discussão entre eu e ele, e que falou assim: olha, se eu fosse treinador, eu convocaria. Quer dizer, jamais um técnico vai falar, se eu fosse treinador da seleção, eu convocaria o fulano de tal. Ia ter que falar, porque foi pressionado por mim, não deixei para foi pressionado. Se você fosse, mas não merece, não, você fosse um torcedor. Como torcedor, você não queria ver para a seleção? Como treinador e tal. Eu acuei o Mano, e ele, então, não, tudo bem, eu também o convocaria para a seleção. Indo contra uma ética de não ferir o teto da seleção brasileira. Isso repercutiu muito, porque no outro dia, foi no domingo, na segunda-feira, eu estava no Bem Amigos com o Galvão Bueno, e o Galvão repercutiu isso com ele, o Mano Menezes. A outra foi uma pergunta sensacional. Quando o Rafael está no Atlético hoje, ele entrou no gol do Cruzeiro, o Fábio estava suspenso, ele entrou no gol do Cruzeiro, e pegou tudo, fechou o gol. Aí a pergunta foi assim, se eu faço, essa pergunta foi muito bem feita. Isso, professor Marcelo, sai do natural, você não precisa pensar em como perguntar, não. O seu natural pergunta. Eu falei, mano, o Rafael, hoje pegou muita bola, a gente sabe que é um grande goleiro. O Rafael é titular em qualquer time do Brasil, mesmo o Cruzeiro? O Mano ficou pé da vida. Eu não posso escalar 2 goleiros, né? Ele não respondeu. Porque a pergunta foi, o Rafael é titular em qualquer time do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro, qualquer time do Brasil? Ele ficou sem resposta. Aí ele falou assim, olha, respondendo essa pergunta, acho que sim. Inclusive tem um time querendo ele, era o Grêmio. E isso repercutiu também. No outro dia está lá o Vanderlei, o Bem Amigos, e o Galvão. Repercutiu muito a questão do Rafael, papapá. Essas questões repercutiram. A outra, muito legal, contra o Atlético, que não valia muita coisa, não. E o Cruzeiro tinha um jogo, o Cruzeiro fez um jogo, o jogo seguinte era contra um time, não lembro qual era, tinha um Atlético, depois um jogo importante pela Libertadores, depois do jogo do Atlético. E aí, se o Mano foi e o Dedé estava voltando de lesão, não era titular, e o Dedé pendurado. Então pensou assim, o Dedé vai tomar o terceiro cartão amarelo para cumprir o próximo jogo e jogar contra o Atlético. Né? Eu perguntei assim, mano, o Dedé não tomou cartão amarelo e o Dedé reserva, inclusive. Se você... Era fácil o Dedé tomar cartão. O Dedé tomar, pega a mão na bola e toma cartão. Se você manter o Dedé para não tomar cartão, é sinal que o time do Cruzeiro contra o Atlético daqui a 15 dias é todo o time reserva. Aí falou assim, não, falta 15 dias ainda. Outra coisa, eu vou te dizer que o Dedé vai jogar contra o Atlético. O resto eu não sei. O Dedé é reserva. Ele ficou pé da vida. Ficou, porque eu perguntei, o time do Cruzeiro contra ele vai ser todo reserva? Todo reserva? Aí, e foi repercussão até chegar o clássico. Chega o dia do jogo, a escalação só na hora do jogo, né? Entra o Mano Menezes, o time do Cruzeiro, assim, porque hoje o técnico do primeiro que é o time. O Mano entrou na frente de todo mundo. Ele entrou, depois entrou o jogador titular em reserva. Ele entrou sozinho. O atleta já estava em campo. E a gente fica lá na beira da escada esperando o time chegar para ver que time que era. Não foi divulgado o time, né? Ele entra, olha para mim, pisca, faz assim, ó. Piscou para mim. Eu não entendi. Hora que entra o Cruzeiro em campo, time todo reserva. Então, eu tive que antever que quando ele colocou o time reserva, 15 dias antes. A relação foi legal. Quando o Mano deixou o Cruzeiro 2 anos atrás,
na coletiva que ele anunciou que sairia do Cruzeiro, estava deixando o Cruzeiro, acabou a coletiva, no corredor, eu fui lá cumprimentar. Olha, você está indo embora, a gente não vai se ver mais, né? Talvez quando você voltar e tal, mas obrigado pelo respeito ao repórter. Não, a nossa conversa foi muito boa, foi interessante e tal. E depois ele disse para o repórter da TV Globo, e quem contou, isso não foi para o ar não, tá? É Andrés, como é que é o repórter, gente? É André do Sport TV. Ele é filho chileno. Eu não... André Hernan, do Sport TV. E falou assim, olha, tem um repórter em Minas Gerais que eu não fiquei amigo dele, mas que ele me ajudou muito. Ele me incomodava com as perguntas, ele cobrava de mim uma melhoria minha, e ele adivinhava os meus pensamentos. Eu sabia o que eu queria fazer, e me questionou muito. E essa entrevista foi dada ao André, né? Lá em São Paulo, na final do Corinthians, que ele ganhou a Copa do Brasil. É que ele falou assim comigo, que eu tinha que ganhar a Copa do Brasil para digamos, para salvar a temporada. E fiz gol, fiz 2 gols. Ele podia jogar por empate, lá ele ganhou 2-1. Então, aquele repórter foi importante na minha vida, porque ele me instigava, ele me cobrava, mas me incentivava com as perguntas também, que eram perguntas honestas. Nenhuma pergunta dele foi para esse time derrubar, foi de esclarecer as coisas e foram honestas, saiu do fundo do coração dele, sem nenhuma maldade. Professor, esse comentário, não comentou para o André, não foi comigo não, depois o André não me contou isso. Esse comentário do Mano Menezes é o maior troféu que eu tenho na minha vida. Não por ser bom repórter, mau repórter, isso é bobagem. Tem dia que você faz uma pergunta idiota, tem dia que você faz tudo errado, ninguém é perfeito. Mas, pela questão de ter feito a pergunta, do Mano ter respondido assim, as perguntas dele foram honestas. Não foi para sacanear. O maior troféu que eu tenho na vida é isso. De um técnico de seleção brasileira reconhecer você, não como bom repórter, mau repórter, mas como um repórter de perguntas honestas. Isso é tudo a minha vida. Bacana, viu, Lima? Esse testemunho seu aí vai muito gostoso, mas muito bacana. Eu acho assim, eu acho, não tenho certeza, todas as profissões, se prezar, principalmente a filosofia ensina isso, né? Prezar a ética, a honestidade, o bom caráter, seria tudo diferente. Mas, infelizmente, em todos os meios, há aqueles profissionais com más intenções, né? Que querem derrubar o seu parceiro. Tem isso. Recentemente, professor, teve uma pergunta que nós fizemos para o Cuca, no jogo Atlético Cruzeiro. O Atlético perdeu de 1-0 para o Cruzeiro, e eu perguntei para o Cuca que garantia ele poderia dar que uma semana depois começaria a Libertadores, que o time do Galo estaria pronto para a Libertadores. Falei, pode me cobrar, daqui 10 dias o time vai estar legal. Isso viralizou também, o Brasil inteiro, até a TV Alterosa, estão faltando 8 dias, estão faltando 10 dias e tal. Foi a pergunta mais recente para o Cuca, foi questão. Mas nunca foi uma pergunta para prejudicar o Cuca, para atrapalhar, para criticar. É a pergunta do coração, honesta. Peraí, que o torcedor está preocupado. Você perdeu para o Atlético, você vem jogando mal, daqui 10 dias começa a Libertadores, você vai estar pronto para a Libertadores. É pergunta, se você fazer a pergunta que o torcedor quer que pergunte, você faz a pergunta certa. E pronto. E o repórter está ali perguntar o que o torcedor quer, se pergunte. Pronto. Então é simples, não tem muito segredo, não. Ler o coração do torcedor e pergunta sem maldade, com respeito, querendo esclarecer as coisas, sem querer atrapalhar ninguém. É coisa simples, não tem nenhum problema, não. Bacana. Sobre o futebol. Relembrando aqui, você que tem aí 42 anos de profissão, qual o jogador que você considera assim, qual o melhor jogador que você considera que você já viu jogar no Cruzeiro e no Atlético, por exemplo? Isso é fácil. Eu não vi o Tostão jogar. Não vi. O Tostão parou no Cruzeiro em 1970, 71, foi para o Vasco.
mas eu vi o Edson Lopes jogar muito, que o Edson Lopes jogou até 73, quando ele quebrou a perna, foi para o Uberlândia. Eu vi o Edson Lopes jogar 2 anos no Cruzeiro. 3 anos, 71 a 73. Eu vi o Edson jogar 2 anos no Cruzeiro. E vi muito o Reinaldo jogar. O Edson Lopes foi o melhor jogador que eu vi no Cruzeiro, foi o Edson Lopes. Foi o melhor jogador que eu vi jogar constantemente na minha vida. Se eu jogar hoje, era o 10 do Barcelona ao lado do Messi. De olho fechado. Era o 10, ele e o Messi, e mais 9. O Reinaldo no Atlético. Se eu jogasse hoje, era artilheiro, centroavante de qualquer time do mundo. O Reinaldo no Atlético e Edson Lopes no Cruzeiro. Claro, se você juntasse vídeo, vi uma vez o Pelé, eu vi o Garrincha jogar na despedida dele em 73 ou 71? 71. Mas eu vi porque o Garrincha nem dava conta de andar mais, né? Mas você vê vídeo, né? Aí, o melhor jogador da história é Pelé, não tem discussão. É Pelé e o resto. Pelé e o resto. Agora, de ver mesmo da minha frente, Edson Lopes do Cruzeiro e o Reinaldo do Atlético. Eu imaginei que você iria falar esses nomes aí. Imaginei Tostão, Dirceu Lopes, Reinaldo, quem sabe o Cerezo. Jogou muito, mas assim, Reinaldo foi um negócio assim, fora de comum. Reinaldo foi um negócio assim, extraordinário. Ele e o Edson Lopes. Agora, eu queria que você comentasse um pensamento meu. Eu estou aproveitando a entrevista aqui. Sim. Um jogador que eu tenho saudades de ver jogar. Eu não vi muito, mas eu tenho saudades. Era o Joãozinho, do Cruzeiro. Eu vi bastante o Joãozinho. Sabe o que eu achava impressionante, Lima? Quando o Joãozinho, eu estava assistindo o jogo do Cruzeiro e o Joãozinho, todas as bolas que o Joãozinho pegava no meio de campo, a torcida toda levantava com ele e parecia que a torcida toda ia para o ataque com ele. Era incrível. O Joãozinho foi em 1981. O Brasil foi fazer jogo pela eliminatória da Copa. Aqui é timado Cerezo e tal, mas o Brasil ainda não era aquele time. O Brasil não era aquele time. Não estava pronto, estava longe de ser aquele time. E o Brasil jogou contra a Colômbia, lá em Bogotá. E eu assistia a todos os jogos do Brasil. Já fiz muita loucura na minha vida, que o Brasil vai jogar no Peru. Vamos lá ver o jogo. E a gente ia passear. Eu sou um cara... eu gosto muito de geografia, de história, de lugares e tal. Eu só não fui para a Europa ainda, mas a América do Sul conheço todas as cidades que tem futebol. Eu já fui na minha vida, para trabalhar ou para torcer. Então, em 81, o Brasil jogou contra a Bolívia. Estava até mal, não estava legal, não. Mas jogou contra a Colômbia, ficou 0-0 contra a Colômbia, lá no El Campín. El Campín, em Bogotá. Esse jogo foi num dia e 5 dias depois, teve um amistoso do Cruzeiro contra a seleção da Colômbia. Era normal isso. Então, nós fomos ver o jogo do Brasil. Eu atuo de Belo Horizonte. Mas jogou mal pra caramba, 0-0, jogo muito ruim. E foi no sábado, na quarta-feira, tem o jogo da Colômbia. Amistoso, a Colômbia jogar com a Argentina. E fez o amistoso contra o Cruzeiro, em Cali, lá no Pascoal Guerreiro. A gente estava na Colômbia. Vamos ficar aqui para a gente ver o Colômbia e Cruzeiro, quarta-feira que vem. A gente ficou lá. A gente foi para Cali e fomos ver o jogo. 2-1 para o Cruzeiro, o Joãozinho acabou com a pelada. E a gente estava lá no estádio, com a camisa da Seleção Brasileira, no jogo do Brasil. A gente não levou a camisa do Cruzeiro, porque a gente viu o jogo do Brasil. Vestimos a camisa da Seleção Brasileira no jogo Cruzeiro e Colômbia, em Cali, 3, 4 dias depois. E está com a camisa da Seleção Brasileira, né? E o povo colombiano, o sul-americano, tem paixão pelo brasileiro. O argentino adora o brasileiro. Você pode ir lá torcer. Eles têm uma paixão pelo futebol brasileiro, que é Uruguai, apesar da rivalidade. Agora, na parte norte da América do Sul, no Merconorte,
Colombiano é apaixonado pelo futebol brasileiro, equatoriano, eles têm maior paixão pelo Brasil, é impressionante isso. E o pessoal viu a gente lá, né, torcendo, camisa da seleção, torcendo no Cruzeiro, aí eu já era profissional já, aí fui lá torcer. O cara perguntou, escuta aqui, como é que o Tele, o cara Tele Santana, não convoca esse ponta do Cruzeiro, porque esse cara acabou com a gente. Se você viu o tamanho do Joãozinho. Deu para explicar bem o que era o Joãozinho? Fez uma partidaça contra a Colômbia, ele pegou a bola do meio campo e o time inteiro da Colômbia. Os caras, jogador fenomenal, espetacular. Esse também, aqui é time, né? Batata, Eduardo, Palinha, Joãozinho, Nelinho. O senhor já havia parado já. O time que é campeão da Libertadores de 76, Raul, Nelinho, Darcy, Moraes, Vanderlei, Piazza, Zé Carlos, Batata, depois o Eduardo, Batata morreu, Jairzinho veio pelo lugar do Disseu Lopes, Palinha e Joãozinho. Um time, se joga hoje, golear todo mundo. Fantástico. Ô, Oliveira Lima, estamos chegando ao final da nossa entrevista aí. Se for conversar de futebol, fica até amanhã, né, Lima? Fica 3 dias tranquilo. 3 dias. Não dá nem fome, né? Não precisa não. Nem sono. É verdade. Para terminar, Lima, você pode dar algumas dicas, conselhos para quem quer ser um profissional como você, os nossos alunos, e os jovens que pensam talvez ser um jornalista esportivo, um repórter esportivo. O que você diria para esse jovem? E lembrando aqui, eu acho que, não sei se eu falei no início da entrevista, vou repetir aqui. Eu tenho uma inveja, porque se eu tivesse o talento que você tem, que outras pessoas têm, eu gostaria muito. Era uma profissão que eu ia adorar. É boa mesmo. Pequenininho, que eu ia adorar fazer. É assim, são duas coisas. A resposta rapidinho, professor. Você tem que ter o dom. Se não tem, não entra. Eu não tenho dom nenhum para nada, não seja de futebol e rádio. Tem que ter o dom. O resto não existe. Se não tem o dom, não precisa entrar, não. Vai perder tempo. Tendo o dom e entrar, aí é rapidinho. Se não tiver paixão pelo rádio e pelo futebol, nem começa. Simples. Tem que ter o dom e a paixão pelo rádio e futebol. Se não tem, vai ser enfermeiro, vai ser médico, vai ser advogado, qualquer coisa. Mesmo radialista, mesmo jornalista esportivo. Você precisa amar, gostar muito do que faz. Porque nesses 42 anos eu perdi, como é final de semana, né? Futebol, a maioria dos jogos, eu perdi batizado, perdi casamento dos outros, até enterro eu perdi. Tudo. Você não tem domingo mais. Não tem domingo. Sua família almoça e você está no estádio. Então, tem que superar tudo isso. E tem que gostar muito. Só um exemplo. Em 1997, no dia 5 de novembro de 97, foi o dia que minha mãe morreu, em Pará de Minas. Eu estava doente uns 2 meses. Lá no hospital Nossa Senhora Conceição. Eu chego lá, 9 da manhã. O médico fala assim, sua mãe acabou de falecer e como o legista, para dar testar de óbito, só vai chegar amanhã cedo, o corpo dela fica aqui até amanhã cedo. Você não pode tirar, não. Porque não tem nenhum médico legista para testar aqui, o testar de óbito dela. Ela vai ter que ficar aqui. Então, só amanhã, a partir de 5 horas da manhã, a partir de 7 horas da manhã, você pode buscar o corpo dela. E ela morreu numa quinta-feira. Dia 5 foi numa sexta, dia 6 de novembro, dia 6, numa quinta-feira. Nessa quinta-feira, tinha Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, às 9 horas da noite. Então, eu cheguei lá no hospital, 9 horas da manhã. Vi o corpo dela lá no necrotério. O médico falou, só vai liberar o corpo dela amanhã cedo. O corpo dela vai ficar aqui. Aí, Hugo Botelho, que é o narrador da Rádio Minas, hoje está na ESPN de São Paulo, estava em Divinópolis, nosso comentarista Luiz Carlos mora em Belo Horizonte. Eu liguei para o Hugo Botelho
Lá liguei para o meu irmão e tal, né? Já providenciei questão de funerária e tudo mais. Liguei para o corpo da minha mãe não pode ser enterrada hoje. Só vai ser enterrada amanhã. O corpo só, se liberasse o corpo dela naquela quinta-feira, seria enterrado quinta-feira à tarde. Só vai ser liberado na sexta-feira, a partir de 7 horas da manhã. Vai ser enterrado, então, na sexta-feira, um dia depois, meio-dia por aí. Então é o seguinte, você passa aqui para de Minas, se arrumar repórter no meu lugar, não. Eu já era chefe de esporte, não vou arrumar ninguém. Vai eu, você e o Luiz Carlos fazer o jogo para você Botafogo. Tá bom? Que isso? Não, bora. Vou fazer o quê? Eu fico sentado aqui ao lado do corpo dela, chorando na morte dela, e nem posso ficar, o hotel fica fechado. Então, vou para o bom despacho, meu irmão está lá com a família dele e tal. Eu vou para o Mineirão transmitir o jogo. E transmitir o jogo, Cruzeiro 2, Botafogo no Mineirão, naquela quinta-feira, com a minha mãe morta em Pará de Minas. Acabou o jogo, sabe lá, meia-noite, cheguei para Pará de Minas 2h30 da manhã, dormi na porta do hospital, porque doença, você gasta muito dinheiro, tinha dinheiro para pagar o hotel mais, e 5 horas da manhã tirei o cu da minha mãe. Professor, eu tenho uns 6 mil na transmissão de futebol. Qual foi a melhor transmissão da minha vida? Esse Cruzeiro e Botafogo. Eu sabia que minha mãe estava morta, ela está querendo feliz aqui por estar aqui. Então, eu trabalhei com a minha mãe morta. Então, essa é a paixão. Se não for assim, não tem sentido nenhum. Na sexta-feira enterrei ela, lá em Bom Despacho, no sábado Atlético e Flamengo. Tá Mineirão de novo. E toca o barco. A vida é assim. Nós temos que superar esses obstáculos mesmo e colocar, igual eu vejo aí que nessa transmissão você colocou essa transmissão assim, como na alma, né? Da alma da mãe, da força da mãe, e sabia que, no fundo, ela estava feliz de te ver trabalhando. Exatamente. É exatamente isso. Lima, muito obrigado pela entrevista. Com certeza, os alunos vão gostar, todos que vão assistir no canal vai gostar. Eu quero mandar um abraço especial hoje aqui para o pessoal de São José dos Salgados. Eu contei lá em São José dos Salgados que ia fazer entrevista com você, todo mundo já falou assim, manda para mim que eu quero... É verdade. Bar do Amarildo, lá no centro de São José dos Salgados. Ao pessoal de Perdigão, leciona em Perdigão, Divinópolis. Então, nosso muito obrigado. Assim que eu colocar o vídeo no YouTube, eu te mando o link. Tranquilo. Deus te abençoe, que você continue tendo força, saúde aí para desempenhar com esse brilhantismo todo a sua profissão por muitos anos ainda, né? Que o rádio possa ter você aí por muitos anos e nós também te ouvindo aí as narrações, tá bem? Muito obrigado. Eu agradeço o senhor, então, tá, professor Marcelo? Agradeço de coração. Filosofia em ação, né? Filosofia em ação. E ação, deixa eu anotar aqui. Mas foi legal. Se o senhor quiser de falar assim, os 4, 5 dias direto, fala também. Se nem almoçar e jantar, dormir, tomar água, não. Vai direto. Eu também falo. Eu também queria falar. Então, muito obrigado, tá bom? Valeu. E até uma próxima. Quem sabe a gente faz outra aí um dia desse. Um grande abraço, viu? Até mais.